Ora, muito bom dia a todos, os senhores deputados e as senhoras deputadas, quer aqueles que nos acompanham presencialmente no auditório António Almeida Santos, que nos honra também podermos realmente realizar esta iniciativa a partir deste auditório, com a importância que o nome lhe dá também. Tem a 8ª Comissão, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na lista dos seus compromissos, a audição das estruturas associativas ligadas aos jovens. E é por isso que aqui estamos e estaremos também no dia 19, hoje, com o movimento associativo estudantil, a quem eu saúdo, nos participantes que nos estão a acompanhar também por via digital, uma saudação especial e um agradecimento da Comissão pela vossa participação. Estamos a discutir, ou vamos, portanto, nesta audição, discutir os problemas dos jovens, ouvir os jovens, o movimento associativo e estudantil, também num momento muito importante em que está em discussão, ou inicia-se a discussão do orçamento para o Orçamento de Estado para o ano 2022. Ele próprio também se define como muito focado para os jovens. E, portanto, é nesse conjunto de pressupostos ouvir os jovens, o movimento associativo e estudantil, primeiro, e depois no dia 19, o movimento associativo juvenil, ouvir aquilo que os jovens têm para nos dizer, e eu vou dar nota do organigrama para esta manhã, que será, com toda a certeza, proveitosa para todos nós, quer para os representantes do movimento associativo estudantil, quer para os diversos grupos parlamentares que compõem a 8ª Comissão. O programa, então, é a sessão de abertura, que já iniciou com um ligeiro atraso académico de 10 minutos, mas a tempo de ouvirmos com todo o gosto o movimento associativo estudantil, que vai ter um conjunto de intervenções com um máximo de 5 minutos para cada representante das estruturas inscritas para usarem da palavra hoje. Depois teremos, por volta das 11h30, mais coisa menos coisa, as intervenções dos representantes dos grupos parlamentares da 8ª Comissão, com 5 minutos para cada grupo parlamentar, procedendo-se posteriormente ao encerramento desta jornada, com certeza proveitosa para todos, quer para o movimento associativo estudantil, quer para a 8ª Comissão, que naturalmente registará com todo o agrado as preocupações que nos forem expressas. Vou dar nota, então, das intervenções. O primeiro, e por ordem alfabética, será o representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Santa Maria de Lamas, e falará de seguida o representante da Associação Académica da Universidade de Évora. O primeiro e representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária Maria Lamas é o Sr. Presidente, Sérgio Rodrigues, seguindo-se depois Henrique Gil, Presidente da Direção da Associação Académica da Universidade de Évora. Chamava então até esta audição, por via digital, que espero na próxima já poder ser uma sessão presencial, como todos desejamos. Eu dava as boas-vindas então ao Sérgio Rodrigues, Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Maria Lamas. Muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Conseguem-me ouvir? Estamos a ouvir perfeitamente e a vê-lo também. A partir do momento que entender, são 5 minutos, pode usar da palavra e comunicar naturalmente tudo o que tem para dizer à nossa Comissão para se tomar os devidos notamentos. Tenha a bondade. Sérgio Rodrigues, pode usar a palavra. Certíssimo. Bom dia, desde já agradecer pela oportunidade de representar aqui a única Associação de Estudantes do Secundário nesta reunião e saudar também o Sr. Deputado Firmino Marques e os grupos parlamentares aqui presentes e todos aqueles que assistem à Comissão via online. Como atrás referi, eu venho representar a única Associação de Estudantes do secundário do país nesta Comissão, a AE da Escola Secundária Maria Lamas, no distrito de Santarém, em Torres Novas.
A presença desta Associação de Estudantes como a única associação presente na audição revela totalmente a fragilidade do movimento associativo estudantil e a falta de democracia que ainda é realidade em muitas escolas, onde os estudantes se veem impedidos de realizar AGEs ou RGAs e limitados no seu direito de criação de AEs. Estas situações agravaram-se durante o contexto epidémico, embora agora estejamos a viver o mesmo de uma forma mais controlada, em que se evoca a pandemia como desculpa para não a permissão de realização de RGAs ou mesmo processos eleitorais, enquanto ao mesmo tempo os estudantes tinham aulas sem distanciamento físico dentro das salas. No caso da Maria Lamas, foi a luta e a força dos estudantes, conjunta com a direção escolar, que permitiu a organização dos mesmos, visível também na Assembleia Geral de Estudantes, que se vai realizar no dia 13, ou seja, já amanhã, para iniciar mais um processo eleitoral e discutir a importância da voz dos estudantes dentro do espaço escolar. No entanto, sabemos que isto não é um caso padrão em todas as escolas. É necessário valorizar a escola pública e investir cada vez mais na mesma, contratar mais pessoal docente e não docente, garantindo melhores condições materiais nas escolas, possibilitem uma aprendizagem verdadeiramente digna. Estamos a praticamente um mês do início do ano letivo e em inúmeras escolas são estudantes que ainda não têm manuais escolares devido ao atraso por parte das editoras. Como resultado também da Covid-19 e das aulas à distância, nota-se a falta de condições para recuperar toda a aprendizagem do currículo escolar em várias disciplinas. No caso dos estudantes que entraram no 10º ano em 2020, que só este ano vão ter aulas em regime normal, foram extremamente prejudicadas com aulas à distância. No entanto, os exames nacionais e o avaliado nos mesmos continua a ser toda a matéria que é imposta aos professores para selecionada e incutida aos estudantes em modo de obrigação, para chegar então ao tão grandioso momento final, o exame nacional, e os estudantes de uma forma competitiva fazerem um despejo total da sua capacidade depurativa. Se já era injusta e desigual a realização dos exames nacionais, nesta fase torna-se ainda mais notório que estes são um entrave do acesso ao ensino superior dos estudantes e servem para a desvalorização da avaliação contínua e do espírito crítico dos estudantes. 2 horas ou 3 horas numa sala de aula nunca podem colocar em causa 3 anos de estudo. Hoje, mais do que nunca, está na hora de demonstrar a tal democracia portuguesa no interior das escolas. Está na hora de se fazer cumpri-la tal escola pública, gratuita, democrática e de qualidade, inscrita nas páginas da Constituição da República Portuguesa. Quando verificamos as grandes taxas de abstenção às eleições, tanto autárquicas como da União Europeia, não é um motivo para espanto. Porque a verdade é que os futuros jovens eleitores nunca viram um processo eleitoral escolar a acontecer e muitos não sabem do que se trata. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, da Associação de Estudantes da Escola Secundária Maria Lamas, e muito bem referiu a presença, ou representa os estudantes do ensino secundário nesta audição. Registámos, por bem, tudo aquilo que nos transmitiu e dava agora a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação Académica da Universidade de Évora, Henrique Gil. Usando da palavra de seguida, o Sr. Presidente da Associação Académica de Coimbra, João Assunção, que prepara a intervenção. Dou a palavra então, e chamo até à nossa audição, Henrique Gil, Presidente da Direção da Associação Académica da Universidade de Évora. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, Deputado Firmino Marques, excelentíssimos restantes membros da mesma Constituição, caros líderes parlamentares, saúdo esta iniciativa e reconheço em vós o esforço em escutar as nossas estruturas em torno de uma temática que ainda é tão presente, atual, emergente e impactante. Ao longo de ano e meio, as nossas academias e, em particular, as nossas próprias organizações foram alvo de altos e baixos, mais os baixos do que os altos, mas em todos os momentos uma verdadeira montanha-russa. Desde a incerteza natural de quem era confrontado por uma realidade ainda não vivida neste século, à especulação do que nos fazia desabar em todos os momentos. Os estudantes, abandonados por políticas que tardavam em chegar, gabinetes de apoio que não tinham e continuam a não ter meios para dar resposta, um ensino que ora era presencial, misto ou online, mas em nada enriquecedor e formativo, à própria privação da vida social, essencial para o desenvolvimento social, mas também à privação do desporto, tão necessário e tão urgente como medida de combate aos problemas mentais que se acentuaram ao longo deste ano e meio. No culminar surgem ainda as dificuldades que as nossas associações sofreram e continuam a sofrer, medidas que tardam em chegar, programas de apoio financeiro em que nem todos são elegíveis, valores de projetos que não se prevêem os pagamentos para uma candidatura de meses e o insólito, a criação até de programas em que as próprias estruturas não podiam recorrer, mas cuja ajuda foi solicitada para a divulgação e aprovação, e não estivesse eu a falar, neste caso em particular, do projeto Transforma Portugal. Fomos a linha de combate e apoio logo no primeiro dia. Mobilizámos os jovens para doar equipamentos, material de proteção,
para se juntarem a brigadas de apoio às pessoas em isolamento. Fomos à ação local onde o governo não chegou, tendo sido até hoje esquecidos por quem nos devia reconhecer. Alertámos para problemáticas dos estudantes, lutámos por aquilo que muitos não tinham como uma simples chamada de apoio psicológico. Atentem no estudo desenvolvido pelas nossas estruturas, por favor. Foi um estudo feito a nível nacional e com resultados extremamente interessantes que divulgámos em todos os meios de comunicação que nos decidiram receber. Fomos ainda diante do IPDJ tentar apelar ao senso comum, facilitando os projetos em execução e indicando que o que constava na legislação não estava a ser cumprido. A Portaria 286 de 2020, de 14 de dezembro, assinala isso mesmo. Hoje observo este momento como uma fonte de esperança de algo que possa mudar. Espero que hoje, de facto, seja o início de uma jornada que se move em prol dos estudantes e do que consta no nome desta mesma comissão. Chama-se a atenção para a transição digital e inovação dos métodos pedagógicos, temáticas esquecidas e abandonadas completamente pelas questões da pandemia, ficaram completamente postas de lado, alerta para as dificuldades dos estudantes, onde não basta alargar e aumentar o número de vagas, quando não se resolvem problemas básicos como o alojamento. Realça a importância das nossas estruturas que, apesar de muitas possuírem profissionais e funcionários, vivem e sobrevivem dos dirigentes e daquilo que os move, sem nunca colocarem à frente das associações os seus interesses pessoais ou ambições profissionais. Saímos como entramos, pois os anos são praticamente sabáticos para quem gera empresas com missão política e responsabilidade social. A única diferença é que faltam apenas mais alguns euros no bolso. Sublinho as decisões tomadas em ENDA e os pedidos de audiência que por vezes lançamos. Asseguro que, apesar destes breves 5 minutos, o nosso trabalho não termina e que a responsabilidade para com as instituições de ensino superior, com os estudantes e até mesmo para com as comunidades locais serão sempre o nosso foco de trabalho, preocupação e empenho. O dia de hoje tardava em chegar, principalmente agora que vivemos uma ilusão de retoma e normalidade e muitos de nós até já estão praticamente a 100% naquilo que são as suas atividades. O que peço é que apenas não se esqueçam e que as medidas se movam nesse mesmo sentido. Não podendo, no entanto, deixar de manifestar aquilo que é a minha tristeza, em que esta audição só se realiza após a assinatura da proposta de lei relativa ao Orçamento de Estado e não antes, como muitas vezes tentamos trabalhar e alertar e tentar apresentar propostas para aquilo que é a elaboração do próprio Orçamento de Estado. Obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado. Henrique Gil, Presidente da Direção Académica da Universidade de Évora. Passava agora a palavra à Associação Académica de Coimbra, na pessoa do Sr. Presidente João Assunção, a quem dou as boas-vindas e convido a entrar em audição. Tenha a bondade, Sr. Presidente. Muito bom dia, muito obrigado. Muito bom dia. Pode usar a palavra a partir do momento que entender. Tenha a bondade. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar, antes de mais, o excelentíssimo Sr. Presidente da 8ª Comissão, o Sr. Deputado Firmino Marques, e na sua pessoa, naturalmente, todos os presentes, todos os senhores deputados presentes, líderes parlamentares da 8ª Comissão, e, naturalmente, uma palavra de saudação e de apreço a todos os meus colegas do movimento, todos os meus pares do movimento estudantil que aqui estão hoje presentes, seja do ensino superior, seja o colega do ensino secundário, ao qual saúdo também com particular entusiasmo enfim, com uma saudação também de especial contentamento por o ver aqui presente. E permitam-me, na senda daquilo que foi dito já nas últimas duas intervenções, concordando praticamente com tudo o que foi dito, mas permitam-me destacar 3 pontos que a Associação Académica de Coimbra considera essencial, numa lógica, numa ótica de aproximação da discussão do Orçamento de Estado, mas também numa base mais estrutural, mais de pensamento do próprio movimento, do próprio ensino superior português e daquilo que, enfim, ao longo dos últimos 2 meses poderá ter sido um bom exemplo daquilo que o ensino superior português pode ser e daquilo que o ensino superior português pode dar também à sociedade civil portuguesa. E permitam-me começar por aqui, por esta primeira parte, e permitam-me também que o diga com particular entusiasmo e com particular orgulho quando falo da Associação Académica de Coimbra e daquilo que a Associação Académica de Coimbra, juntamente com o Comitê Olímpico Português, conseguiu nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados em 2021, onde dois atletas da Associação Académica de Coimbra, uma com particular sucesso, conseguiu representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, arrecadando um diploma olímpico. Esta atleta, Catarina Costa, do judo da Associação Académica de Coimbra, é também estudante da Universidade de Coimbra, estudante de Medicina da Universidade de Coimbra. E este sucesso exemplar da Catarina Costa leva-nos a pensar se, de facto, esta 8ª Comissão, e naturalmente todo o movimento estudantil, não deveria pensar e focar com particular intensidade
uma perspectiva de uma carreira dual, de uma carreira que pudesse, além da possibilidade de interpretarmos o desporto como uma formação humana extracurricular, uma formação cívica extracurricular e desportiva, naturalmente, também uma formação ela própria curricular, dentro das carreiras e dos currículos académicos que nós todos temos. Portanto, infelizmente, sei que este sucesso da Catarina Costa e de tantos outros que estão espalhados por aí terá sido provavelmente uma exceção à regra, e a regra será certamente o abandono deste desempenho de alto rendimento que os atletas possam ter e que podem, sem dúvida nenhuma, representar com dignamente o Estado português e todos nós portugueses nas mais altas esferas do sucesso desportivo. Portanto, é também esta primeira nota que gostaria de deixar à 8ª Comissão, que também é do desporto, naturalmente, que sem este empenho de uma instituição centenária como é a Associação Académica de Coimbra e sem o empenho de uma instituição também milenar, quase milenar, que é a Universidade de Coimbra, provavelmente alguns dos bons exemplos que levámos a Tóquio 2020 não teriam tido o sucesso que tiveram, e tantos outros se terão perdido sob pena quando não conseguirem equilibrar uma proposta de currículo académico e uma proposta de carreira profissional desportiva. Um segundo aspecto que gostaria também de frisar, já o frisei em outra oportunidade, mas parece-me que ser um ponto particularmente interessante e importante frisar, tem a ver com a acessibilidade da comunidade académica, do edificado das universidades, das instituições de ensino superior, a toda a comunidade académica, independentemente da sua capacidade, da sua mobilidade ou da sua mobilidade reduzida. Poderei dar o exemplo da Universidade de Coimbra, em particular até do edifício da Associação Académica de Coimbra, que neste momento, quando foi edificado, quando foi construído, grande parte do coração da Universidade de Coimbra não foi construído a pensar num acesso universal ou num acesso igualitário a toda a comunidade académica. Sabemos que os valores eram outros, os princípios, e aquilo que demandava os construtores não seria certamente um ensino justo e universal para todos. Mas anos passaram, décadas passaram, e sem dúvida nenhuma que caso sabemos que naturalmente o país mudou, sabemos naturalmente que os decisores políticos mudaram, mas falta também este interesse particular em poder desenhar um ensino superior e o seu edificado em particular acessível para todos. E quando falo do seu edificado, falo também naturalmente das suas estruturas de apoio social, como é o caso das residências universitárias. Sabemos que há um déficit estrutural nas residências universitárias para que possam acolher estudantes com deficiências da mobilidade motora. E, portanto, já o tinha frisado numa anterior audiência, mas permitam-me também focar com particular intensidade, porque sente-se na Academia Coimbra, sendo uma da academia com o edificado mais antigo, sem dúvida nenhuma este problema e que não poderemos apenas contar com a autonomia financeira das instituições de ensino superior. O Estado Central deverá ter também um papel a dizer para que, de facto, se possa mudar este paradigma nas instituições de ensino superior portuguesas. Por fim, e agora entrando também no Orçamento de Estado, embora este último ponto também já possa ter alguma referência no próximo Orçamento de Estado, permitam-me referir uma luta de décadas, uma luta que a Associação Académica de Coimbra, assinala há quase 30 anos. E esta luta tem que ver com as propinas e a existência de propinas no ensino superior português. Como disse, estamos há praticamente 30 anos desde as primeiras propostas de aumento de propinas no início da década de 90, e a verdade é que esta geração de estudantes continua à espera que seja concretizado um caminho que muitos já classificaram como utópico, mas olhando para a realidade europeia sabemos que não é tão utópico assim. E, portanto, a pergunta que também coloco e o desafio que também coloco a todos os senhores deputados da 8ª Comissão é se, de facto, teremos que esperar mais 30 anos para que possamos, de facto, alcançar esse objetivo, que sabemos, ao longo destes últimos orçamentos de Estado, sabemos que é apoiado por uma maioria na própria Assembleia da República, as constantes diminuições da propina. Quanto tempo mais temos que esperar para que possamos alcançar a propina zero no ensino superior português e dar, de facto, como consagrado, um ensino superior universal e gratuito em Portugal. Não gostaria que nos próximos 30 anos e aqueles que me substituíssem nos próximos 30 anos tivessem que dizer exatamente o mesmo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Académica de Coimbra, João Assunção.
ouvimos-lo e anotamos naturalmente tudo o que nos comunicou, com muito interesse. Vamos agora passar a palavra à Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, preparando a Associação de Estudantes da Universidade Nova de Lisboa. O primeiro a usar a palavra será Nuno Marques, Presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Tenha a bondade, Sr. Presidente. Obrigado. Muito bem, pode usar a palavra. Ok, obrigado. Antes de tudo, queria saudar o deputado Firmino Marques e agradecer também por este convite e também todos os grupos parlamentares. O que vamos aqui hoje falar é dos problemas das residências que existem aqui nas Caldas da Rainha, sabendo que as residências não dão para todos os estudantes, assim havendo também grandes problemas na habitação estudantil. Por causa do Covid-19, tem havido uma grande subida dos preços dos quartos, uma grande especulação, sabendo que no ano passado um quarto médio rondava entre os 180 e 190 euros, entre hoje, sabendo que houve uma entrada do primeiro ano, aumentando o preço para 350 a 450 euros. Um estudante não consegue pagar um preço destes e é preciso que haja uma maior construção e nas residências públicas e um aumento de quartos nas residências públicas, porque existe uma grande procura de quartos, havendo muitos estudantes nem conseguem arranjar quarto e têm de arranjar quarto nas terras à volta das Caldas da Rainha. Outra coisa que nós vamos aqui falar é sobre as propinas. A Escola Superior de Arte e Design tem grandes condições em termos de materiais e oficinas, mas falta sempre mais. Falta em termos materiais e falta em todas as oficinas, sempre no final do primeiro semestre, faltam sempre coisas, sabendo, e por causa deste investimento que existe no ensino superior, não conseguimos ir mais longe, havendo muitos estudantes nos seus trabalhos finais para projeto, como existe no segundo ano e no terceiro ano, em todos os cursos, não conseguem requisitar materiais, tendo de comprar câmaras, tripés, tintas, e sabendo que isto é uma coisa muito cara, ainda têm de pagar as propinas, e sabendo que pagar propinas para um ensino que está pobre, está desinvestido, e é preciso acabar com esta realidade. E defendendo também a intervenção da Associação Académica de Coimbra, nós também estamos à espera. Se é preciso esperar mais 30 anos para que as propinas acabem, nós gostávamos também de saber isto e também desafiar os grupos parlamentares a tomar medidas concretas. Prontos, é isto. Obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos a intervenção do Nuno Marques, da Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Antes de dar a palavra à Associação de Estudantes da Universidade Nova de Lisboa, dou nota de que falará de seguida a Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Chamava agora, então, o Presidente da Direção da Associação de Estudantes da Universidade Nova de Lisboa, José Pinho. Está-nos a ouvir? Pode entrar em audição a partir do momento que esteja em condições. Muito bom dia. Pode usar a palavra quando entender. Tenha a vontade. Pronto. Muito obrigado. Antes de mais, saudar todos os presentes e agradecer o convite. Antes de mais, só uma pequenina correção. Não é a Associação de Estudantes da Universidade Nova de Lisboa, mas sim da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Só para também não entrarem os meus colegas. O que eu vinha aqui trazer era, no fundo, talvez uma contribuição no sentido de perceberem que de fazer ver a nossa posição no quadro do ensino superior e da nossa opinião sobre o que é que se passa no ensino superior. E aquilo que vemos, passado 1 ano e meio de pandemia, com consequências gravíssimas em termos económicos e em termos sociais, é que as medidas tomadas não foram nem suficientes, nem conseguem resolver a grande maioria dos problemas dos estudantes. E à cabeça, nesses problemas, como o meu colega da Associação Académica de Coimbra e como o meu colega da Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes e Design referiram, é a questão da propina. E a propina funciona como um bloqueio tremendo à frequência do ensino superior. E, para além dessa frequência, a sua manutenção, a manutenção dos estudantes no ensino superior. Porque, com as condições
e com a crise económica que estamos a viver neste momento, muitas famílias ficaram sem rendimentos, ficaram sem possibilidades de pagar os seus estudos, com uma ação social escolar completamente ineficiente e deficiente e com um desinvestimento brutal, e isso nota-se ao ponto de serem criadas bolsas na minha universidade, bolsas que funcionam de caridadezinha quase, de poderem contribuir para um estudante poder comer, e ainda assim as propinas são impostas aos estudantes, são impostas para que, numa coisa que é um direito constitucional, que é a questão da educação. E, portanto, para nós, essa é um dos maiores problemas do ensino superior, porque é, de facto, aquilo que faz menos sentido nesta questão toda, que é a questão dos estudantes terem que pagar para frequentar uma universidade. Mas a esse problema somam-se muitos outros, nomeadamente a questão dos alojamentos, das residências públicas, que também são números completamente assustadores, mesmo na questão de camas disponíveis face ao número de estudantes deslocados, e isto em Lisboa é uma coisa gravíssima. Mas também outras, na questão das concessões das cantinas, que cada vez mais proliferam, nas próprias questões das alterações dos cursos que vemos, decorrentes também do processo de Bolonha, agora mesmo com o fim dos mestrados integrados. Portanto, aquilo que nós observamos é que, embora tenham sido dados passos no passado, mesmo na questão das reduções das propinas, como o meu colega falava, mesmo que esses passos tenham sido dados, aquilo que observamos é que o ensino superior vai por um caminho que nós gostávamos muito que não fosse, e que poderia ser muito mais do que aquilo que é, e poderia ter muito mais espaço para muito mais gente, e que se tornasse num ensino superior verdadeiramente público, democrático, gratuito e de qualidade. E é isto que nós defendemos, e acho que é isto que é a minha maior contribuição para esta comissão. E pronto, também só uma pequena nota, agora mesmo em jeito de conclusão, tem a ver com os apoios fornecidos às associações de estudantes e às associações no geral, por parte do IPDJ durante o período pandémico, que também consideramos que foram insuficientes, e isso nota-se mesmo nas próprias ações das associações de estudantes, porque naturalmente não tiveram possibilidades de cumprir os seus planos de atividades, não tiveram possibilidade de obter esse autofinanciamento, mas tiveram gastos na mesma, naturalmente. E esses gastos, depois também não houve esse apoio por parte do governo, ou o apoio que houve não foi naturalmente suficiente para a dimensão do problema, que no fundo foi uma coisa transversal a todo o ensino superior. Pelo menos esta é a minha visão. Muito obrigado. Muito obrigado nós, ao Presidente da Direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, José Pinho. Vai usar a palavra o representante e Presidente da Direção da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, João Figueiredo, dando nota de que falará de seguida Carolina Simão, Presidente da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia. Dou agora a palavra, então, a João Figueiredo, Presidente da Direção da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Tenha a bondade. Muito bom dia a todos. Começaria por cumprimentar o Sr. Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado Firmino Marques, e na sua pessoa cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas desta Comissão, e cumprimentar também os vários representantes das demais associações e federações. Antes de começar, saúdo a iniciativa de auscultar os estudantes, e considero-me solidário com a maioria das questões levantadas pelos meus pares. Com vista a cumprir ou a tentar cumprir estes 5 minutos, irei abordar 3 tópicos que a ANEMD considera de facto serem os mais relevantes nesta fase. E, portanto, no seguimento da discussão do Orçamento de Estado, pretendemos lançar o debate relativamente ao financiamento das faculdades públicas de medicina dentária, porque de facto deste apoio e de eventuais reforços económicos depende diretamente a qualidade do ensino. O subfinanciamento crónico do ensino superior é mais alarmante e preocupante nas instituições de ensino superior que lecionam a medicina dentária, dado que o custo associado ao ensino da medicina dentária apresenta valores consideravelmente elevados, que estão relacionados não só com a compra de material dentário, como também com a renovação dos próprios equipamentos. De salientar ainda que o subfinanciamento influencia não só a qualidade do ensino das escolas médico-dentárias, como também a saúde oral, visto que a população sente ainda a falta de ter a possibilidade de terem acesso a serviços de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, procuram as escolas de medicina dentária
serviços de qualidade elevada, mas ainda a um preço mais inferior do que aquilo que se pratica em clínicas privadas. Como segundo ponto, irei falar sobre a ação social. E, de facto, durante o percurso académico são imputados aos estudantes encargos financeiros que superam, em alguns casos, em larga escala, o próprio valor da propina. Saliento que este material é de compra obrigatória e imprescindível para a conclusão do ciclo de estudos. Ao longo do mandato anterior, a ANEMD realizou um estudo que permitiu concluir que o valor médio que cada estudante tem que pagar é de cerca de 1.000 euros adicionais ao valor da propina. Efetivamente, que entre as várias faculdades existem diferenças relativamente ao investimento imputado a estudantes bolseiros e também a estudantes não bolseiros, sendo perceptível que o valor da bolsa não é capaz de suprir estes mesmos valores. Se nós associarmos este valor em compra de material à conclusão do curso, o valor da propina, este de facto pode se tornar impeditivo para alguns estudantes de continuarem o seu percurso académico. Por último, gostaria de falar relativamente ao número de estudantes a frequentar a medicina dentária em Portugal. Se por um lado a ANEM entende que é louvável... Peço perdão, eu agradecia que todos os participantes tivessem os microfones desligados e peço desculpa ao interveniente de momento, que naturalmente nós descontamos o tempo que tem para usar a palavra e pedindo desculpa, pode continuar, por favor. Pronto, retomando aquilo que seria o terceiro ponto. Se por um lado a ANEMD entende que é louvável o aumento do número de jovens a frequentar o ensino superior, e sendo nós completamente favoráveis ao acesso ao ensino superior, por outro, e se tivermos em linha de conta os dados mais recentes do Eurostat, que concluem que Portugal é o terceiro país da União Europeia com o maior número de recém-diplomados em medicina dentária por 100.000 habitantes, e, adicionalmente, os dados explanados nos números da Ordem dos Médicos Dentistas, entendemos prontamente um crescimento exponencial, não só do número de estudantes a frequentar a medicina dentária, como também o número de profissionais de saúde oral. Isto faz com que os estudantes vislumbrem o futuro de forma preocupada e desconfiada. Se tomarmos também em consideração que a Organização Mundial de Saúde declara como valor de referência para o rácio médico-dentista por habitantes de um médico-dentista por 1.500 a 2.000 habitantes, o valor em Portugal reside num médico-dentista por 884 habitantes. Valor esse que está, portanto, muito abaixo do valor de referência e que anualmente sofre uma redução. Aliado a isso, a própria qualidade do ensino pode ficar efetivamente comprometida com este número excessivo de estudantes. Infelizmente, estes dados recentes foram desconsiderados pela tutela, que motivou ao aumento de 15% do número de vagas para este ano letivo, num despacho emitido pelo Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior. Muito obrigado. Muito obrigado nós, ao Sr. Presidente da Direção da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Vamos dar a palavra agora à Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia e à sua Presidente, Carolina Simão, dando nota de que de seguida falará o Conselho Nacional de Estudantes de Direito, através do seu Presidente, Gonçalo Martins. Agora tenho a palavra a Presidente da Associação de Estudantes de Farmácia, Carolina Simão, a quem chamo à audição. Tenha a bondade. Muito bom dia. Excelentíssimos senhores deputados da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, antes de mais espero que se encontrem bem de saúde e agradeço a oportunidade de auscultação aos estudantes. A Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, a qual represento, tem a seu cargo a representação de 4.285 estudantes de mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, que é o ciclo de estudos que dá acesso à profissão farmacêutica. Segundo a Diretiva 2013-55 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, o título de farmacêutico pressupõe no mínimo 4 anos de formação teórica e prática a tempo inteiro e um estágio curricular de 6 meses numa farmácia aberta ao público ou num hospital. Ora, fruto do impacto pandémico, durante meses os estudantes foram afastados dos laboratórios em que é realizada a formação prática e que lhes permite contactar com diversas funções que irão desempenhar enquanto farmacêuticos. E além disso, na primeira vaga de pandemia, diversos estudantes viram os seus estágios curriculares interrompidos e cancelados, frutos do sentimento de incerteza
que se vivia na altura. Por estes motivos, a nossa maior preocupação é a forma como as nossas competências serão reconhecidas no futuro. Não queremos ser vistos como a geração Covid, até porque muitas das instituições de ensino superior se adaptaram de modo a garantir que as competências técnico-científicas de que necessitamos para ser reconhecidos enquanto profissionais de saúde fossem adquiridas. No entanto, não conseguimos esconder o receio perante um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. E seria errado não realçarmos também que o estado atual da saúde mental dos estudantes é também uma das nossas maiores preocupações. Foram e estão a ser tempos difíceis, cujo impacto negativo no bem-estar mental dos estudantes já foi reconhecido. Devo relembrar que em 2019 foi apresentado um relatório do Conselho Nacional de Saúde sobre a saúde mental que destacava Portugal como o 5º país da OCDE com maior consumo de antidepressivos. E será de esperar que até então este consumo tenha aumentado, fator preocupante para nós, visto que é comum negligenciar o uso seguro e responsável das benzodiazepinas e de fármacos psicotrópicos. E face a isto, urge a necessidade de envolver as entidades interessadas, delinear estratégias que promovam o bom uso destes fármacos e que ao mesmo tempo se implementem medidas concretas que encarem as doenças mentais como um problema de saúde pública e cujo combate deve iniciar-se desde cedo, inclusive dentro das próprias instituições de ensino superior, que devem contar com serviços de apoio psicológico robustos e eficientes que permitem oferecer apoio de qualidade e sem custos associados aos estudantes que deles necessitam. E porque o flagelo da saúde mental, juntamente com as dificuldades económicas que farão certamente parte da vida das famílias portuguesas nos próximos anos, são a receita perfeita para o abandono escolar em Portugal. Também a possibilidade de crescimento da taxa de abandono escolar em Portugal é também uma das nossas maiores preocupações. E é verdade que a pandemia trouxe muitos aspectos que conhecemos negativos à nossa vida. No entanto, gostaríamos de salientar que também esta abriu portas a um tema que há muito tem vindo a ser colocado na mesa de debate pelas estruturas representativas dos estudantes do ensino superior, que é a inovação pedagógica que pode e deve ser aplicada neste nível de ensino. A adaptação ao digital colocou a nu as dificuldades digitais de um corpo docente pouco familiarizado com as tecnologias atualmente utilizadas, mas mostrou que quando há necessidade e vontade é possível desenvolver estratégias que coloquem o estudante realmente no centro do processo de aprendizagem e, consequentemente, que permita oferecer aos mesmos um método de ensino que corresponda às expectativas atuais e que simultaneamente os aproxime e os integre no mercado de trabalho. Foram estas as preocupações que, enquanto representante dos estudantes de ciências farmacêuticas, gostava de realçar e encontro-me naturalmente disponível para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigada. Muito obrigado, Carolina Simão, Presidente da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia. Usará da palavra de seguida Gonçalo Martins, Presidente do Conselho Nacional de Estudantes de Direito, e posteriormente falará o representante da Federação Académica de Lisboa, Francisco Pereira. Chamava agora à audição Gonçalo Martins, Presidente do Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Tenha a bondade, pode usar a palavra a partir do momento que entender. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente desta oitava Comissão, Sr. Deputado Firmino Marques, muito obrigado. Saudar também os meus restantes pares e colegas. Ora, as questões que aqui nos trazem são múltiplas. Nós, em primeiro lugar, gostaríamos de discutir a questão do apoio social mais interventivo. Nos últimos tempos temos verificado um abandono académico e um sucesso escolar cada vez mais agravado, sobretudo nas instituições públicas, mas também nas instituições privadas, e quer de estudantes portugueses, quer de estudantes internacionais. É uma questão que nos preocupa, sobretudo neste cenário pós-pandemia, pois não sabemos os efeitos que poderá trazer ainda no próximo ano letivo e ainda daqui a 2 ou 3 anos letivos. E isto é algo que vem exigir alguma intervenção muito maior desta própria oitava Comissão no que toca ao apoio social aos estudantes, e quando referimos ao apoio social, referimos as várias despesas que já foram elencadas pelos nossos restantes colegas, mas também aquelas que estão especificamente ligadas ao exercício desta licenciatura. Como sabemos, é uma licenciatura de 4 anos que acarreta a compra de outros materiais, assim em semelhança com os colegas de medicina dentária, e que acarreta muitas outras despesas que estão associadas à própria frequência da licenciatura, que coloca estes estudantes numa situação muito mais vulnerável. Relativamente à questão da saúde mental, que também foi elencada pela colega Carolina,
Nós temos as nossas associações de estudantes e núcleos a desenvolverem vários programas neste sentido e demonstra também uma necessidade dos nossos estudantes de serem socorridos e de se poderem suportar em alguém durante esta fase pandémica. Sentimos que poderia existir uma intervenção muito maior nesta área, não das associações de estudantes, porque elas devem focar-se, sobretudo, na sua área de atuação, mas também do próprio governo e também do próprio investimento que possa existir das instituições de ensino superior nesse sentido, permitindo aos estudantes uma frequência e um exercício da licenciatura muito mais digno e tranquilo. E depois gostávamos também de focar numa questão que fez manchetes, que se refere à questão do mestrado obrigatório para o ingresso na Ordem dos Advogados, que é algo que preocupa praticamente todos os nossos estudantes. Tivemos a oportunidade de nos manifestar em frente à Ordem dos Advogados. E, embora a opinião possa não ser consensual, já tivemos a oportunidade de reunir com os grupos parlamentares e pedimos novamente que tenham isso em consideração. Estamos a falar de uma licenciatura de 4 anos e à qual acrescem 18 meses de formação na Ordem dos Advogados para possamos um dia ser advogados. Se colocarmos o mestrado como obrigatório, estaremos a falar de uma licenciatura de 4 anos, mais um mestrado de 2 anos, mais uma formação de 18 meses, ou seja, estaremos a falar de um horizonte temporal de praticamente 8 anos. Isto é quase que insuportável para grande parte dos estudantes. Se já temos um abandono académico e se já temos dificuldades económicas para suportar uma própria licenciatura, imagine-se suportar um mestrado, cujas propinas não são o equivalente às propinas de uma licenciatura, tal como já sabemos, e quando esse mestrado não é profissionalizante, em nada nos parece contribuir para a formação de um melhor jurista, preparação para a vida enquanto advogado, nunca questionando, claro, que um título académico é sempre uma mais-valia, mas aqui o que se questiona é a proporcionalidade desta exigência. Será que devemos ou não exigir aos nossos estudantes esta etapa? Será que isto se coloca mesmo em similaridade com os restantes países da Europa? Ou será que esses países também têm outras diferenças e especificidades, como o caso da nossa Ordem de Advogados exigir uma formação de 18 meses? Porque se fosse revisto este período de formação da nossa Ordem dos Advogados, talvez o horizonte temporal não se alargasse tanto com a exigência do mestrado. Agora, fazermos todas estas questões cumulativamente parece-nos muito preocupante para os nossos estudantes. Tivemos a oportunidade de reunir com os grupos parlamentares e falo-emos novamente, e continuaremos a fazer enquanto esta questão estiver em discussão, e é preocupante ainda se discutir a questão do processo de Bolonha e os efeitos negativos que possam estar a advir. A questão do processo de Bolonha é um debate que devemos ter enquanto sociedade e não determinadas entidades que devem discutir se Bolonha foi ou não positiva para o nosso país, e se Bolonha foi adotada nos restantes países da Europa, e se já foi em 2007, devemos encarar como algo que devemos aceitar e tentar melhorar da melhor forma. Com isto, quero ainda, por último, salientar que durante esta fase de Covid tivemos vários programas de avaliação desajustados, que também fizeram manchetes, que colocavam em causa a própria integridade e os dados pessoais dos nossos estudantes, incluindo o vídeo de toda a divisão onde os estudantes se encontrasse, o som que poderia ser ativado a qualquer momento durante a realização dos exames, ou seja, vários programas de avaliação que não eram aquilo que esperávamos das várias instituições de ensino superior, mas felizmente foram já resolvidas e esperemos que não sejam necessários no futuro se tudo regressar ao presencial. E desde já agradecer novamente e passar a palavra ao próximo. Muito bem, ouvimos Gonçalo Martins, Presidente do Conselho Nacional de Estudantes de Direito, e agora, antes de chamar Francisco Pereira, Presidente da Federação Académica de Lisboa, dava nota de que falará posteriormente a Federação Académica do Porto e a sua Presidente Ana Gabriela Cabilhas. Chamava então à audição Francisco Pereira, Presidente da Federação Académica de Lisboa. Tenha a bondade, pode usar a palavra a partir do momento que entender. Tenha a bondade. Obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente da 8ª Comissão, os senhores deputados que aqui estão presentes e com especial apreço os meus companheiros dirigentes associativos de todo o país. Temos estado muitas vezes juntos em muitos momentos deste género e cá continuaremos. Permitam-me, antes de mais, referir os números do abandono escolar que chocaram todo o país e lembrar que estes ainda não consideravam o efeito da pandemia. E permitam-me referi-los por uma razão muito simples. Há um caminho muito intenso a ser feito para inverter uma tendência de agravamento e cumprir, de facto, os objetivos que existem e que estão definidos pelo Governo e no Plano de Recuperação e Resiliência para o alargamento da base social do ensino superior. E permitam-me, enquanto Presidente da Federação Académica de Lisboa, espelhar 4 questões fundamentais, que são as nossas 4 prioridades para este ano e para os próximos, e que não podem, de modo algum, ser descuradas neste Orçamento de Estado.
e permitam começar por referir uma história que ainda esta semana me foi relatada, de uma estudante do ensino superior que procurou assistência psicológica ou apoio psicológico na sua instituição de ensino superior e lhe foi dada uma lista de espera de 1 ano, ou seja, teria de estar 1 ano à espera da sua consulta. Estas soma-se a muitas, de 2, 3 meses, e, portanto, os números aqui que já foram referidos do inquérito que várias associações e federações académicas de todo o país definiram são muito claros. Há uma vasta maioria de estudantes do ensino superior que desconhece soluções de apoio psicológico. Há uma fatia muito significativa que não recorre a soluções de apoio psicológico por questões económicas. Há 1/3 dos estudantes a alegar consumo de psicofármacos para ansiedade, depressão e insónias, na sua maioria em automedicação, e metade dos estudantes com o nível mais elevado de indícios de problemas de saúde mental graves da escala Kessler 10. E, portanto, eu deixo aqui a questão a todos os grupos parlamentares e pergunto muito diretamente o que farão para garantir que todos os estudantes do ensino superior têm acesso a cuidados de saúde mental de proximidade. Da nossa parte, a resposta é simples e deixo aqui, porque também é para isto que serve a audiência. É preciso integrar em rede os gabinetes de apoio psicológico numa perspectiva de partilha, de complementaridade e de articulação com os cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde, para garantir de facto que esta proliferação de problemas de saúde mental é combatida. Reitero aqui aquilo que já foi dito sobre a propina de primeiro ciclo e deixo a questão a todos: se vamos permitir que neste Orçamento de Estado, em que é particularmente importante compensarmos os estudantes pelo acréscimo do esforço financeiro associado à frequência do ensino superior, na sequência da crise económica que vivemos, de desemprego, de layoffs, de falências que afetam particularmente os trabalhadores estudantes, perguntar se vamos interromper a trajetória de redução da propina ou, ao invés, vamos continuar a convergir com os níveis europeus e compensar este acréscimo de esforço financeiro. Deixar aqui uma nota de perplexão, deixa-nos dizer que nos deixa particularmente incrédulos perceber que, passado este ano e meio ou 2 anos muito difíceis do ponto de vista financeiro para os estudantes de ensino superior, com as consequências que ainda desconhecemos, mas suspeitamos sobre o abandono escolar, que são também danosas para o país e para o crescimento económico futuro, quando assistimos a um desintegrar de mestrados que, na verdade, se converterá em aumentos das propinas sobre os estudantes, deixa-nos particularmente incrédulos que se estejam a preparar aumentos de propina de segundo ciclo num momento destes. E deixo por isso também aqui a questão a todos os grupos parlamentares aqui presentes: qual a perspectiva que têm para o futuro, para as propinas do segundo ciclo? Se vamos continuar a deixar que cresçam abertamente, se vamos manter congeladas e não mexer mais e deixar que simultaneamente as propinas dos mestrados integrados cresçam livremente, qual é a perspectiva que têm? Na ação social, peço que olhem neste Orçamento de Estado e nos próximos anos à Bolsa Mínima, que afeta todas as outras bolsas, e não apenas para as bolsas de segundo ciclo, mas que se comece a pensar a ação social segundo os reais custos de frequência do ensino superior. Já aqui foram referidos os materiais escolares particularmente caros de algumas licenciaturas, de algumas formações superiores. Eu peço que se comece a olhar, a Academia de Lisboa pede que se comece a olhar a ação social numa perspectiva dos reais custos inerentes à frequência do ensino superior. Por último, deixo o repto a todos os grupos parlamentares que sejam exigentes no cumprimento dos objetivos para o alojamento estudantil do Plano de Recuperação e Resiliência e nos ajudem, pedindo, por um lado, objetivos concretos, anuais, que nos permitam medir o seu cumprimento, mas que nos ajudem a fiscalizar a sua execução, porque os objetivos são felizes, mas se acontecer... Deixámos de o ouvir, penso que estava na parte... Muito obrigado. Está-nos a ouvir? Francisco Pereira? Estou sim. Pois nós deixámos de ouvir momentaneamente, de maneira que pode concluir, porque temos condições agora em ouvi-lo.
Pronto, então refiro apenas o último ponto. Precisamos que nos ajudem a garantir que o plano de recuperação, do plano de recuperação e resiliência é de facto executado nos objetivos que tem para o alojamento estudantil. Muito obrigado mais uma vez, Francisco Pereira, Presidente da Federação Académica de Lisboa. Vamos ouvir de seguida a Federação Académica do Porto, através da Senhora Presidente, Ana Gabriela Cabilhas, dando nota que encerrará esta audição a Federação Nacional de Estudantes de Economia e Gestão, a quem eu peço para se preparar para intervir, depois da alocução da Federação Académica do Porto, que chamo a audição através da Senhora Presidente, Ana Gabriela Cabilhas. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Muito bom dia, creio que me estarão a ouvir. Exatamente. Começar por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da 8ª Comissão, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e também uma palavra de apreço aos meus colegas, também por todo o trabalho ao serviço das nossas academias num tempo que foi exigente para todos. Eu gostaria de começar por abordar uma das principais preocupações resultantes da pandemia, que também já aqui foi falado, o fenómeno do abandono escolar, que é um fenómeno multifatorial e é preciso que se tenha esta noção, e era de facto um tema que já estava presente na agenda do movimento associativo estudantil já desde a última crise financeira, e o que é certo é que este fenómeno nunca foi devidamente estudado nem concretizado. Nós temos resultados dos vários inquéritos, nomeadamente até na Academia do Porto, no qual conseguimos perceber que quer em junho de 2020, quer agora em abril de 2021, temos num universo de cerca de 2.000 estudantes, 11% a reportar que consideravam abandonar o seu ciclo de estudos por razões económicas, e foi por isso que não foi com surpresa, mas antes com preocupação, que a FAP viu ser também noticiado um aumento generalizado do abandono escolar, nomeadamente dos dados consultados no portal Infocursos no ano letivo 2019-2020 e que espelham efetivamente um aumento crescente do fenómeno do abandono escolar. Para além disso, nós temos um relatório muito recentemente apresentado pela Task Force das Ciências Comportamentais, que foi constituído por despacho ministerial, e que denota a preocupação com o abandono escolar decorrente de um apoio psicopedagógico insuficiente e de metodologias de ensino e de avaliação que foram inadequadas, e, portanto, cabe-nos recordar à Assembleia da República sobre a Resolução número 60 de 2013, que recomendava a elaboração de um relatório anual sobre o abandono escolar no ensino superior, e também o artigo número 265 da Lei do Orçamento de Estado para 2021, que determinava a monitorização do abandono escolar, estabelecendo para o efeito um conjunto de indicadores a serem observados e que até agora não temos qualquer tipo de conhecimento. E, portanto, a este respeito, consideramos fundamental que se consagre a obrigatoriedade de uma definição de uma estratégia de combate ao insucesso académico e ao abandono escolar em cada instituição de ensino superior, e a sua verificação, a verificação da sua implementação por parte da A3GS. Destacar aqui outro problema que já foi elencado, portanto, a saúde mental, e que possamos efetivamente valorizar a saúde mental no contexto do ensino superior. Durante o período da pandemia, também com os inquéritos que fomos aplicando, denotámos que cerca de 80% de estudantes tinham já vivenciado o aumento do estado de ansiedade, depressão e de outras perturbações do foro psicológico, mas menos de metade tinham conseguido aceder a um apoio em tempo útil, a custos acessíveis, e, portanto, no momento em que a Assembleia da República se prepara para debater o Orçamento do Estado para 2022, é fundamental que sejam dotadas verbas que permitam um reforço dos serviços de apoio psicológico disponibilizados aos estudantes nas instituições de ensino superior, e, portanto, relembrar aqui que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens entre os 15 e os 29 anos, e, portanto, o ensino superior é um período crítico de inúmeras pressões no processo de adaptação, que obriga um conjunto de mudanças para muitos estudantes, e, portanto, para além deste apoio mais individualizado, temos que começar a pensar em promover a saúde para promovermos uma aprendizagem verdadeiramente eficaz, e aqui com uma intervenção mais global, preventiva e promotora no contexto das instituições de ensino superior. Em terceiro lugar, falar da inovação pedagógica, dos novos modelos de ensino, uma vez que o experimentalismo que veio ao longo destes dois últimos 2 anos letivos deve obrigar a um processo de reflexão, de debate e, acima de tudo,
para que se agarrem às oportunidades trazidas durante este período e, portanto, não podemos olhar para um momento no qual vamos regressar simplesmente ao período pré-pandemia, mas sim temos que ser exigentes com as nossas instituições para que se tornem mais resilientes, mais modernas, mais competitivas e mais alinhadas com as expectativas de muitos estudantes que entram agora no ensino superior e, por isso mesmo, dizer que temos que trabalhar as competências pedagógicas do corpo docente, promover a utilização de ferramentas digitais e, acima de tudo, também renovar recursos tecnológicos nas instituições de ensino superior e aqui olhando para um modelo de ensino que possa conjugar os modos presenciais com os modelos também complementares de ensino online, mas acima de tudo para que possamos assistir a uma mudança de paradigma na forma como se ensina nas nossas instituições de ensino. E sublinhar algo muito importante, precisamente no momento também em que aumenta o número de estudantes nas instituições de ensino superior, que este modelo de ensino, um modelo híbrido, que ainda decorre em algumas instituições de ensino superior no presente ano letivo, que não devem ser implementados para que as instituições contornem a falta de capacidade para acolher um número crescente de estudantes, mas sim como um investimento para, de facto, melhorarmos o desempenho das nossas instituições. Por fim, falar do regulamento de atribuição de bolsas aos estudantes de ensino superior, nomeadamente os estudantes de segundo ciclo, uma vez que estava já identificado que o valor da bolsa tem em conta o valor da propina estabelecida para o primeiro ciclo e, portanto, também aguardando o debate pelo Orçamento de Estado para confirmar se efetivamente o anúncio feito pelo Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior é consagrado e se há aqui uma cabimentação para aumentar o valor das bolsas aos estudantes de mestrado, tendo como referência aqui o valor da propina efetivamente paga até ao máximo dos 2.750 euros, conforme foi o anúncio feito pelo Ministro Manuel Leitor. E depois terminar com uma circunstância e, acima de tudo, também com uma preocupação. Nós temos procurado perceber, essencialmente, no que diz respeito aos estudantes do segundo ciclo, do segundo ano, muitos que se encontram apenas inscritos a uma unidade curricular, nomeadamente tese, dissertação ou de estágio, ou o próprio relatório de estágio, como é que está a ser feito o tratamento destes estudantes que muitos sem aproveitamento escolar decorrente de não conseguirem realizar trabalhos de campo, não conseguirem aceder a laboratórios. Conseguimos de facto clarificar sobre o tratamento que está a ser feito a quanto à análise do seu pedido de renovação de bolsa de estudos, uma vez que temos receio de as omissões que possam ser penalizadoras, uma vez que esta exceção não está contemplada no regulamento de atribuição de bolsas. Muito obrigada. Muito obrigado a nós, Ana Gabriela Cabilhas, Presidente da FAP, Federação Académica do Porto, e chamamos agora para encerrar esta audição o Sr. Presidente da Federação Nacional de Estudantes de Economia e Gestão, Vasco Loios, que também está acompanhado pelo Vice-Presidente Joaquim Couto. Chamava então a audição Vasco Loios, Presidente da Federação Nacional de Estudantes de Economia e Gestão. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Bom dia a todos, creio que me conseguem ouvir. Senhor Presidente da Comissão Firmino Marques, senhores deputados, caros colegas, é com muita honra e responsabilidade que a Federação Nacional de Estudantes de Economia e Gestão intervém perante esta Comissão. Aproveito para agradecer, em nome da FNEG, a preocupação que demonstraram face aos problemas do associativismo estudantil após a tão exigente fase que vivemos no último ano e meio, que fez com que o desenvolvimento de todos os estudantes, enquanto cidadãos felizes e esclarecidos, ficasse seriamente prejudicada por todas as restrições que nos foram impostas. A FNEG nasceu com o propósito de aproximar as diferentes associações e núcleos de estudantes das faculdades de Economia, Gestão e Matemática aplicada à Economia à Gestão, construindo pontes e quebrando muros entre as várias regiões do país, ou seja, com um propósito de coesão territorial. É neste sentido que consideramos importante a adoção de medidas políticas que incentivem os jovens a fixar-se no interior do país. Para que isto aconteça, é preciso que se desenvolva nestas regiões um tecido empresarial forte que permita criar oportunidades para aqueles que optem por lá ficar. A aposta no teletrabalho, ainda que necessária a criação de condições para a sua constante melhoria, pode ser ainda uma alternativa a considerar, podendo, por exemplo, um jovem casal viver no interior e trabalhar numa empresa sediada em qualquer ponto do país. A saúde mental é também uma temática que não podemos deixar passar. É sabido que a pandemia veio agravar a saúde mental das populações, nomeadamente a dos jovens de todo o mundo, como mostra o relatório divulgado pela Unicef na passada terça-feira. Os universitários não são uma exceção e por isso instigamos uma maior aposta na prevenção e, sobretudo, a promoção da saúde mental. Ao nível do ensino,
Tal como a minha colega da Federação Académica do Porto, Ana Cabilhas, consideramos que é necessário melhorar as condições de acesso e qualidade de serviços digitais, melhorar a compreensão dos equipamentos digitais por parte dos docentes e dos serviços académicos, de modo a criar uma academia mais eficiente e capaz de competir com exemplos internacionais. Também o ensino à distância pode constituir uma ótima ferramenta para complementar o ensino presencial, desde que esta se apresente como vantajosa, tanto para os estudantes como para o docente. Aliado a isso, se considerarmos que os cursos de Economia, Gestão e Matemática aplicada à Economia e à Gestão merecem uma maior aposta na informatização. Dados deste ano, provenientes do Índice Europeu de Digitalidade da Economia e da Sociedade, demonstram que Portugal se encontra na cauda da União Europeia no que diz respeito a competências de liderança digital, que desta forma, de forma geral, consiste no nível de modernidade de uma empresa, desde as ferramentas ao conhecimento, passando pelo mais importante, que são os trabalhadores. Continuam a existir métodos de ensino e de avaliação bastante arcaicos, bem distantes e desadequados aos desafios do mundo real. A educação é garantia de um Portugal mais solidário consigo próprio e com os outros, e capaz de resolver adversidades que a priori parecem impossíveis. Apenas criando oportunidades para que um jovem qualificado escolha ficar em Portugal em detrimento de emigrar, é que evitamos o novo êxodo de jovens talentos, como o de há 10 anos atrás, quando milhares de recém-licenciados foram obrigados a emigrar. Posto isto, a pergunta que faço a todos os deputados é qual a perspectiva que têm para a criação de pontes entre o litoral e o interior. Obrigado pela oportunidade, excelentíssimo Presidente da Comissão, Firmino Marques. Muito obrigado nós, Vasco Lois, Presidente da Federação Nacional de Estudantes de Economia e Gestão. Estamos em linha, então, com o programa previsto para esta audição do Movimento Associativo e Estudantil. Não conseguimos chegar ao contacto com algumas instituições que estavam inscritas, mas por motivos que nos são alheios não conseguiram a sua ligação. No entanto, o que está previsto agora é a intervenção dos representantes dos grupos parlamentares da 8ª Comissão, e assim vamos fazer. Dava só nota do pedido do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para, em função da ocupação da senhora deputada que irá usar a palavra, Alma Rivera, o poder fazer depois na parte final. Penso que não haverá objeção e começaríamos então pela ordem hierárquica de representação na Assembleia da República, pelo Partido Socialista e pelo seu deputado Miguel Costa Matos. O uso da palavra será no púlpito. São 5 minutos, a partir do momento que entender, pode usar a palavra, tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar, em primeiro lugar e naturalmente, todo o movimento associativo estudantil que se juntou a esta comissão para esta audição, uma audição que vem reforçar aquele que é o acompanhamento que a Assembleia da República e que os partidos fazem daquela que é a preocupação das preocupações do movimento associativo estudantil e que, sem dúvida, vai ao encontro daquela que tem sido muitas das discussões que temos tido aqui nesta casa, que também é a vossa casa, é a casa de todos nós, a casa da democracia. E, tal como muitos membros puderam fazer, cumprimentar também, em especial, o Sérgio Rodrigues, em representação da Escola Maria Lamas de Torres Novas, e dizer-lhe que, de facto, há uma grande necessidade de nós reforçarmos aquela que é a expressão do associativismo no ensino básico e secundário. Houve já um conjunto de iniciativas ao longo do tempo e, aliás, apoiadas pelo Governo no sentido de promover aquela que é o associativismo no ensino básico e secundário, nomeadamente uma Federação Nacional, que tem estado menos ativa nestes últimos tempos, mas será importante que todos nós, como intervenientes políticos, saibamos mobilizar também as escolas para esse desiderato e, nesse sentido, também dizer que é bem-vindo a portaria do Governo, que é o número 284 de 2020 e que consagra apoio jurídico para formalizar e para constituir associações de estudantes no ensino secundário. E, sem dúvida, que a par daquelas que têm sido as outras medidas, nomeadamente de ouvir a voz dos estudantes na definição daquela que é a linha pedagógica do Governo, dos perfis da saída da escolaridade obrigatória, por exemplo, são medidas que vêm dar um sinal claro às escolas de que devemos realmente constituir uma democracia naquela que é também o ensino básico e secundário. Depois, cumprimentar naturalmente as várias instituições que aqui nos falaram do ponto de vista do ensino superior.
e houve vários temas que foram abordados. O primeiro que importa destacar é o das propinas, que sem dúvida constitui ainda hoje um obstáculo assinalável ao acesso ao ensino superior e à continuação no ensino superior. Tem sido possível, num diálogo entre o Governo do Partido Socialista e a esquerda parlamentar, reduzir o valor das propinas ao longo dos últimos anos. Já fomos em 2 anos seguidos com reduções de 20% no valor da propina, também o aumento do número de prestações, assegurando que, de facto, aquele que é o impacto de cada prestação é menor no orçamento das famílias, mas há naturalmente um caminho a continuar a par daquilo que é o reforço da ação social escolar, e esse é um caminho com o qual continuaremos a construir em conjunto com o associativismo estudantil. Em relação ao alojamento estudantil, que foi de facto também referido por muitos, e constitui uma verdadeira segunda propina, e que também é muitas vezes um maior entrave em relação àquilo que é o ensino superior, notar que já foi aumentado pelo Parlamento o complemento de alojamento, também por proposta do Partido Socialista e do Governo foi reforçado, foi majorado o complemento de alojamento consoante o custo da habitação no concelho onde se localiza a instituição de ensino superior, e isso de facto significa para muitos estudantes um grande reforço daquilo que é a sua disponibilidade financeira para fazer face às despesas. E em relação às preocupações com a execução do plano, é uma preocupação de todos nós, mas é uma preocupação que hoje em dia é mais fácil de todos acompanharem de forma transparente através do Observatório do Alojamento Estudantil. Aquilo que está aprovado no Plano de Recuperação e Resiliência, que não é uma promessa, por muito que alguns queiram fazer passar, é um contrato firmado com a Comissão Europeia, é que existem 375 milhões de euros para poder investir no alojamento do ensino superior. E que, de facto, prevê que durante este ano letivo 2021-2022 haja mais 1.500 camas do que havia no início do Programa Nacional e que no final da legislatura haja mais 12.000 camas. Isto é, sem dúvida, um facto que devemos enaltecer e que devemos considerar proativamente naquela que é a fiscalização que todos nós devemos fazer deste plano. Naturalmente que acompanhar aquelas que restam algumas preocupações de todos em relação ao abandono escolar, em relação à saúde mental. O próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez um conjunto de perguntas ao Ministro do Ensino Superior, não só escritas, como também em audições, no sentido de reforçar a nossa preocupação com este tema. Também em relação à inovação pedagógica e às despesas que os estudantes têm, e acompanhar a preocupação também com os equipamentos digitais que temos vindo e a procurar enaltecer. Terminar a dizer que, de facto, foi operacionalizado uma reforma do associativismo jovem e houve uma nova medida, e enaltecer aqui aquele que foi o comentário do José Pinho, da AFCSH. É bem-vindo, façamos aqui um acompanhamento daquilo que foi essa portaria e daquilo que foi, de facto, o compromisso cumprido por parte do Governo de não baixar aquelas que eram as dotações. Naturalmente que há um caminho no sentido de continuar a aumentá-las e apoiar o excelente trabalho que vocês fazem aqui e que é demonstrado pelas vossas preocupações que aqui foram assinaladas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado nós, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Prepara a intervenção enquanto se faz ou se procede à higienização do púlpito. O PSD, através do Sr. Deputado Alexandre Poço. Entretanto, eu pedia às instituições que, mais uma vez, agradecemos a sua participação, se tiverem documentos em formato digital que nos possam fazer chegar das intervenções que tiveram, nós faremos com todo o gosto de chegar também aos grupos parlamentares e ao Sr. Deputado Único. Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Alexandre Poço. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me que comece esta intervenção por saudar todas e todos os dirigentes que aqui nesta audição expressaram as vossas preocupações, quer no âmbito do ensino secundário, quer também, e obviamente em particular, no âmbito do ensino superior, com vários representantes que o Grupo Parlamentar do PSD tem tido a oportunidade também de, seja em audiências no âmbito da Comissão, seja em audiências com o Grupo Parlamentar, receber e acolher os melhores contributos para uma visão de futuro para o ensino superior, mas também para o ensino secundário. Gostava naturalmente de destacar algumas áreas nas quais o Grupo Parlamentar do PSD vê com particular relevância as observações e os inputs que aqui foram deixados pelos dirigentes associativos. Sabemos hoje que em 2021, e apesar de ano após ano ouvirmos que
promessas e valores avultados que visam a concretização dessas promessas. Continuamos sem uma resposta clara no domínio da saúde mental das novas gerações, é transversal às várias intervenções que ouvimos aqui, e sabemos também que as respostas que existem nas instituições de ensino superior ainda não garantem uma resposta adequada para os problemas relacionados com a saúde mental dos estudantes e que se agravaram devido à pandemia, facto que tem levado o grupo parlamentar do PSD a apresentar várias propostas, inclusive no último projeto de resolução feito por esta Casa, pela Assembleia da República, uma resolução que conta com várias propostas que o grupo parlamentar do PSD decidiu destinar, em particular, às novas gerações. Por outro lado, acompanhamos com particular preocupação, mas também, ao fim de alguns anos, já começamos a perceber que é este o modus operandi de assistirmos a uma reciclagem de planos e planos, agora uma nova promessa com o PRR em torno do aumento de camas e de residências para estudantes do ensino superior. Já conhecemos esta promessa, vai para 4 ou 5 anos, mas continuamos a ouvir também nestas audições e em várias audiências que fazemos que o problema persiste e aquilo que nós mais conhecemos são as promessas do governo do Partido Socialista. Por outro lado, e já por várias vezes o grupo parlamentar questionou o Ministro do Ensino Superior sobre o tema do abandono escolar, o que nos tem sido dito é que a informação estatística que existe é suficiente para conseguir fazer uma análise. Ora, sabemos que não, já por várias vezes, quer eu próprio, quer outros colegas do grupo parlamentar do PSD, procuraram saber e ter mais informação relativa ao fenómeno do abandono escolar, particularmente quando sabemos que o país atravessa ainda uma situação de crise económica e social. No domínio da ação social, destacamos, naturalmente, e acompanhamos as preocupações com os novos desafios que se colocam à ação social, seja os custos de frequência, seja também, por exemplo, algo que foi aqui retratado em várias intervenções, no domínio da ação social para o segundo ciclo. Por outro lado, acompanhamos também, com particular atenção, uma preocupação que é o combate ao corporativismo de algumas ordens profissionais no acesso ao mercado de trabalho, que prejudica muitos estudantes e que leva a que muitos estudantes estejam na sua formação não só a fazer contas ao seu sucesso académico, mas também ao espaço que aqueles que já estão dentro da profissão querem deixar dar aos novos futuros concorrentes e futuros trabalhadores do nosso mercado de trabalho. Existe um conjunto de domínios que destacamos também com particular relevância, seja a digitalização, o ensino à distância e a capacidade das escolas, das instituições de ensino superior, alunos, professores e todo o meio académico terem os meios digitais necessários para que a digitalização aconteça e ela não seja apenas e só um chavão que é dito e dito tantas vezes que acaba por perder o seu sentido no meio de tanto discurso político. E, por outro lado, garantir que o nosso sistema de ensino superior é competitivo, que reforça a sua vertente internacional e que se garante uma melhoria dos instrumentos de avaliação, mas também de métodos pedagógicos e de ensino. Existe uma preocupação ainda que perspassa todos estes temas e que foi realçada já numa das últimas intervenções, que acompanhamos com particular relevância, que é o tema da coesão territorial e garantir que a resposta que existe ao nível do ensino superior permite a qualquer jovem português, a qualquer rapariga, a qualquer rapaz, poderem estudar na cidade onde bem entenderem e assim garantir que têm um futuro académico e não estarem apenas e só limitados aos grandes centros urbanos ou que, para conseguirem crescer na vida, têm de se mudar necessariamente de cidade. Estas são algumas das preocupações que o Grupo Parlamentar do PSD destaca como prioritárias desta audição. Agradecemos mais uma vez todos os contributos, todos os bons inputs que aqui nos deixaram, fazendo aqui nota de que acolhemos com boa perspectiva muitas das vossas sugestões e que incorporaremos este vosso trabalho e esta vossa reflexão que aqui nos deixaram hoje no trabalho futuro do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Irá intervir de seguida o representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Monteiro. Quando houver condições, pode usar a palavra. Muito bem. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero, antes de mais, cumprimentar todos e todas as representantes do movimento associativo estudantil que se juntaram a nós nesta audição pública. Hoje de manhã, uma audição pública muito importante, porque foi a primeira vez, depois destes
vários meses de pandemia, que conseguimos ouvir de uma forma mais estruturada as principais dificuldades que o movimento associativo e os estudantes sentem. Estudantes esses que, felizmente, e com um caso raro, que eu acho que deve ser, em vez de uma exceção, uma regra, também representantes do movimento associativo estudantil do ensino secundário e não só do ensino superior, e portanto saudamos, apesar de ser apenas um, saudamos essa sua presença e a sua participação, que foi muito estruturada e muito importante para a audição de hoje. Nós, infelizmente, temos tido um debate parlamentar em relação aos caminhos que a educação tem tomado e algumas escolhas que o Governo tem feito, nomeadamente nas questões relacionadas com o ensino superior, e que muitas das vezes são contraditórias. Se é verdade que foi feito um caminho importante, uma necessidade que se provava evidente de combater uma política de propinas existente em Portugal, altamente abusiva, que aliás ia contra aquilo que era uma lógica de Estado social e uma lógica de gratuitidade do ensino, e ao mesmo tempo que esse caminho foi percorrido, ele foi parado, houve uma pausa nessas escolhas que o Governo também decidiu fazer, pausa essa que se confirma até à data na própria proposta do Orçamento do Estado apresentada para 2022, mas é mais contraditório ainda num período em que se inicia um caminho de combate às propinas, porque se parte de um princípio correto de que há um sistema fiscal progressivo que aí sim garante, por sua vez, um investimento nas infraestruturas e nos serviços públicos, e, portanto, é com estranheza que vemos que o Governo abre um caminho para o fim dos mestrados integrados, caminho esse que vai levar, já num primeiro momento, a um aumento exponencial desses mestrados por causa da própria inflação e da especulação que tem existido em torno das propinas do segundo ciclo. Mas nós não precisamos de ir apenas aos mestrados integrados. Basta ver aquilo que foi o aumento do valor dos mestrados nos últimos 2, 3, 4 anos, inclusive no ano letivo mais gravoso com a pandemia, e há uma brutal especulação em relação àquilo que são os valores praticados por um conjunto de instituições de ensino superior. E, portanto, esta demonstração de alguma contradição para aquilo que devia ser um projeto muito claro para o ensino superior, preocupa-nos e, como pudemos ouvir aqui hoje, preocupa os próprios estudantes. E quando nós falamos da ação social, muitas das vezes falamos só de bolsas de ensino superior. Aliás, foi um debate corrente durante vários anos aqui na Assembleia da República, a importância do reforço das bolsas de ação social no ensino superior, não só do ponto de vista de número de estudantes efetivamente a receber, mas também do próprio montante dessas bolsas. Mas hoje o debate da ação social é um debate muito mais alargado. Os problemas da saúde mental que nos foram aqui relatados, a necessidade de construção de residências de estudantes, que é uma matéria que vem sendo alertada praticamente desde 2015 e 2016, estamos em 2021, e apesar das grandes parangonas, temos alguma dificuldade em compreender como é que, passados estes anos, continuamos, eu não diria praticamente na mesma, mas muito longe daquilo que deveriam ser objetivos mais concretos e mais ambiciosos, e outras matérias que os serviços de ação social englobam e que muitas das vezes são esquecidos e aqui muito bem relembrados pelo movimento associativo. Terminarei, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para realçar um outro aspecto que foi realçado na primeira intervenção e que muitas das vezes nós esquecemos. Nós, quando ouvimos as associações representativas dos estudantes aqui na Assembleia da República, temos, obviamente, uma responsabilidade de discutir as políticas públicas do setor, mas temos também a responsabilidade, e essa é a responsabilidade que o Grupo Parlamentar do Bloco aqui também assume, a responsabilidade de garantir transparência, de garantir integridade, de garantir independência destas estruturas. E a primeira intervenção foi muito clara nesse aspecto.
a dificuldade que a esmagadora maioria das associações de estudantes do ensino superior, do ensino secundário sentem. Muitas das vezes quando querem organizar uma reunião geral de alunos, muitas das vezes quando querem organizar alguma atividade na escola e esse acesso lhes é barrado, muitas das vezes porque a relação com o IPDJ é demasiado burocrática e distante. Tudo isso são matérias que nós a curto prazo podemos e devemos estudar aqui soluções na Assembleia da República, do ponto de vista legislativo, porque um tecido associativo forte é um tecido associativo independente e com autonomia e com instrumentos para poder usufruir dessa mesma autonomia. Portanto, fica aqui o agrado por todas as intervenções que ouvimos aqui e a preocupação dos temas que nos foram aqui relatados. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado nós, Sr. Deputado Luís Monteiro. Agora falará, conforme estava previsto, embora esteja presente neste momento, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português pediu para falar em último lugar, portanto eu iria chamar para a intervenção o Grupo Parlamentar do CDS-PP e o Sr. Deputado Miguel Arrobas, a quem desde já eu saúdo de forma especial, desejando todo o êxito na sua nova função e nova responsabilidade também. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Cá está. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por, enfim, como é do conhecimento público, esta é a minha primeira intervenção numa comissão, uma vez que sou acabado de chegar à Assembleia da República e como tal, cumprimento o Sr. Presidente desta Comissão, o Deputado Firmino Marques, os senhores e senhores deputados que constituem esta Comissão e, na sua pessoa, Sr. Presidente, todos aqueles que fazem a vida desta Comissão no seu dia-a-dia. Cumprimento, obviamente, com muito entusiasmo, os representantes do movimento associativo estudantil que hoje estiveram aqui connosco, não presencialmente, mas online, como as circunstâncias ainda o obrigam, e dizer que o Grupo Parlamentar do CDS acolhe todas estas iniciativas, todas estas ideias, irá, de facto, pensar em todas elas. Algumas têm posição já bastante construída sobre as mesmas. E foram várias as preocupações, as ideias que os representantes do movimento associativo estudantil nos trouxeram. Obviamente que começou, e desde logo, pelas limitações que esta pandemia veio trazer a toda a vida académica e obviamente que olhamos com preocupação para os desenvolvimentos futuros, também que permitam que, no mais possível, possamos voltar à normalidade. Há necessidade de inovação de processos pedagógicos. Não deixei também de observar e de ouvir com muita atenção a Federação Académica de Coimbra, que nos traz um problema também que eu acho muito interessante, que é esta da carreira dual, ou seja, conciliar o ser estudante e ser desportista, e portanto com muito agrado ouvi que penso que eram 2 atletas olímpicos em Tóquio de Coimbra e da Associação Académica de Coimbra. A residência de estudantes, de facto um problema muito por resolver, e aqui não posso deixar de salientar a questão também trazida por um dos representantes da fixação de jovens no interior, que é fundamental que existam também estas soluções para quem vai estudar para fora do seu local de habitação. A saúde mental é obviamente algo que nos preocupa sempre, no seu todo, não só em idade de estudante, seja no ensino superior, seja no ensino básico ou secundário, mas também em toda a população. Saúde mental é algo que deve ser uma prioridade do país, é, segundo muitos dados, uma das maiores e será a maior causa de morte a nível mundial nos próximos anos,
e, portanto, temos que olhar para isto com muita atenção. No que respeita também a outro das lutas que aqui nos trouxeram e das preocupações, a questão das propinas, a dizer, obviamente, que o CDS tem defendido sempre um princípio do ensino gratuito, mas também, ou quem tem defendido o ensino gratuito, esquece que isso tem apenas na sua obrigatoriedade do ensino básico e secundário e na sua obrigatoriedade no 12º, até ao 12º ano. Faz sentido que queira ir mais longe nos estudos pague parte desse investimento pessoal, uma vez que também irá beneficiar desse investimento. O instrumento que garante que ninguém fica para trás por razões económicas é uma associação escolar forte, a ação social escolar forte, eficaz e desburocratizada, que tenha em conta também o que também a Federação Académica do Porto, se não me engano, trouxe, que tenha em conta os efetivos custos da frequência desse ensino superior. Têm sido estas as linhas que o CDS tem defendido para garantir o maior acesso e efetiva frequência de quem quer realmente estudar no ensino superior. Para já, era isto que gostaria de trazer aqui nesta primeira intervenção, desejando a todos um bom ano letivo e que mostrar a minha e a disponibilidade do Grupo Parlamentar do CDS para continuar a acolher as vossas ideias, as vossas preocupações e as vossas necessidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Arrobas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Temos agora para usar a palavra, mas por via digital, fazemos uma saudação também especial à representante do Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Bebiana Cunha, que nos acompanha por videoconferência. Sra. Deputada, pode usar a palavra a partir do momento que entenda ter condições. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda não a estamos a ver, penso que não. Estamos a ouvi-la e a aguardar que tenhamos também a imagem. Neste momento só temos já temos completo. Já temos a imagem da Sra. Deputada e já temos o som. A partir do momento que entenda, pode usar a palavra, Sra. Deputada. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e senhores deputados, os vários intervenientes que pudemos escutar ao longo da manhã, sem entrar em cumprimentos personalizados. Permitam-me que vos cumprimente de uma maneira geral e agradeço a todos os contributos que aqui trouxeram a esta comissão, tão importantes para que efetivamente possamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Eu ouvi nas intervenções que foram feitas aqui também um alerta para aquilo que pode ser o processo do orçamento na especialidade, porque, mais uma vez, aquelas que são as necessidades estruturais do ensino superior e também do acesso ao ensino superior, que aqui nos foram trazidas mais uma vez e que, infelizmente, em Portugal continuam na gaveta e sem uma discussão séria, para a qual o PAN está efetivamente disponível, seja para discutir não só o modelo de acesso ao ensino superior e aquilo que, no fundo, o ensino secundário hoje em dia tem, o peso que acaba por servir como uma rampa de lançamento para o ensino superior, e não é isso que evidentemente queremos, mas também aqueles que foram as dificuldades elencadas no desempenho e na formação de associações de estudantes também ao nível do ensino secundário. Penso que nos merece um debate sério. Depois, no que diz respeito aos problemas elencados ao nível do ensino superior e tendo em conta que ele tem sido o debate que o PAN também tem feito nesta matéria, inclusivamente no próprio Orçamento de Estado 2022, e relembro que ainda teremos aqui um processo na especialidade, eu gostava de destacar algumas das questões que aqui nos trouxeram e que nos preocupam sobremodo. Desde logo as questões ao nível das respostas da saúde mental, o acesso às respostas eficientes e respostas em rede, pelas quais temos pugnado e continuaremos a pugnar. Efetivamente aquelas que são as respostas não são de proximidade, não são eficientes e não respondem àquelas que são as necessidades dos nossos estudantes de ensino superior,
e não deixaremos de continuar a apresentar propostas para a resolução destes problemas. Depois, referir também aquelas que têm sido os problemas estruturais ao nível do acesso ao próprio ensino superior, no que diz respeito ao caminho que tem que se continuar a fazer na garantia do acesso para todos, e isto implica claramente um caminho gradual de baixa de propinas e, claro, financiamento adequado às instituições de ensino superior. De outra forma, não será possível, a par daquela revisão que também tem de continuar ao nível das bolsas de estudo. Nós entendemos que os nossos estudantes têm de ter condições para estudar, têm de ser apoiados, e que o ensino superior não pode ser considerado um luxo, tem que ser considerado efetivamente um pilar das nossas políticas governativas, e para isso é preciso dar condições aos nossos estudantes para frequentarem o ensino superior, e não se trata apenas de acederem, mas conseguirem manter-se lá, evitando e prevenindo o abandono, e neste sentido também o PAN tem apresentado e continuará a apresentar uma série de propostas. Com esta questão prende-se evidentemente aquilo que é o alojamento e as condições de alojamento estudantil, que, para além das respostas insuficientes, falta ainda também avaliar a qualidade das mesmas, porque, de facto, a existência de uma rede, e aquela rede que está anunciada e por cumprir, também importa garantir aquela que é a sua qualidade, nomeadamente para o conforto e as condições necessárias para as pessoas poderem frequentar o ensino superior, e tendo que sair de sua casa, possam ter de facto uma residência que lhes permita cumprir os objetivos. Depois, para terminar, porque de facto também às 11h30 já tinha que estar noutro local, apenas dizer que da nossa parte estamos disponíveis para dar seguimento às preocupações que aqui foram apresentadas. Não há nenhuma que de facto nos consigamos opor, elas estão claramente identificadas, e no fundo reiterar o nosso compromisso, o nosso agradecimento a todos os intervenientes, e na esperança de que nos possamos encontrar mais vezes para precisamente nos ajudarem a fazer o trabalho que temos de fazer, não só nesta comissão, mas também na Assembleia da República, até porque há aqui de facto pelouros que se intercruzam e que não dizem só respeito ao ensino superior, mas que necessitam daqui de ser chamados também para as respostas ao nível das políticas públicas. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigado nós, Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Eu chamava agora para usar a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho Figueiredo, ao púlpito. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Voltando ao princípio, muito bom dia, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado. Um abraço muito especial a todos os representantes do movimento estudantil, do secundário e do superior que hoje aqui ouvimos. Dizer-lhes, por favor, para não estranharem estar aqui um deputado tão idoso, mas a Iniciativa Liberal mandou o mais novo que lá tinha, e dizer-vos que não vou perder muito tempo com as importantes questões materiais que aqui foram trazidas por quase todos os intervenientes, não porque elas não sejam importantes, como disse, mas me prefiro concentrar nas menos materiais. Portanto, os temas das propinas, do alojamento, das outras dificuldades materiais que conduzem tantas vezes ao abandono escolar, que aqui foram trazidas, eu vou tocar nelas, mas mais no fim. Queria começar pelas intangíveis e focar-me pelas intangíveis e pelo autêntico flagelo que quase todos vocês trouxeram aqui de problemas de saúde mental no ensino secundário e no ensino superior, e perguntar porquê. Porque é que, ano após ano, se nota aumento deste flagelo? Porque não é com certeza a exigência dos cursos que subiu, não é com certeza a fragilidade psicológica ou emocional dos alunos que é um problema. Têm dado, aliás, provas de enorme resiliência noutras matérias. Em minha opinião, isto tem a ver com uma desesperança, com uma ansiedade em relação ao futuro que tem crescido na sociedade portuguesa como um todo e nos nossos jovens em particular, o que a mim, pessoalmente, também me angustia profundamente. E, portanto, se há a função que os deputados na Assembleia da República e todos os responsáveis políticos deviam ter, é perceber a natureza desta desesperança, desta ansiedade em relação ao futuro e tentar abreviar a ela. E eu digo que essa ansiedade, no caso dos estudantes, tem uma tradução prática, que é a falta de oportunidades
a profissionais à saída dos seus cursos. Parte delas tem a ver com o corporativismo, que já aqui foi falado pelo deputado Alexandre Poço, mas a maior parte delas tem a ver com a falta de crescimento económico de Portugal e a criação de verdadeiras oportunidades bem pagas, desafiantes, com autonomia profissional para os nossos jovens. E, portanto, assistimos a salários de entrada nas profissões baixíssimos, a salários médios em todas as profissões perto do salário mínimo nacional e uma noção de que não é possível subir a trabalhar, subir na vida a trabalhar em Portugal, até porque a carga fiscal extremamente progressiva torna isso totalmente impossível. Portanto, como compromisso, tudo aquilo que eu ouvi da Iniciativa Liberal relativamente às preocupações dos estudantes, fica aqui esta: vamos continuar a pugnar, porque Portugal volte de facto a crescer aos níveis que tem que crescer, porque só isso é que retirará esta ansiedade em relação ao futuro e também só isso é que permitirá criar os recursos para que os tais problemas materiais que eu não quis falar em detalhe, como as propinas, o alojamento e outras dificuldades materiais, venham a ser resolvidos, e esse é o compromisso. Muito obrigado. Por amor de Deus, não desistam, porque o vosso ânimo e a vossa energia é absolutamente fundamental. Sem isso, Portugal não tem mesmo hipótese. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Chamava então, como foi acertado por todos, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Alma Rivera, que vai encerrar, portanto, o conjunto de intervenções dos grupos parlamentares, a partir do momento em que possa fazer, em condições. Tenha a bondade, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer a compreensão pelo facto de a possibilidade de ter estado aqui antes e de ter feito intervenção no tempo que estava estipulado. Cumprimento naturalmente os restantes senhores deputados e, em primeiro lugar, e com uma grande saudação a todos os dirigentes do movimento associativo estudantil que aqui hoje nos deram grandes contributos para a análise da situação vivida e, sobretudo, para a concepção de instrumentos de resolução desses problemas e dos desafios que existem. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma ressalva também, à semelhança de outros senhores deputados, para aquilo que foi o alerta aqui trazido pela Escola Secundária Maria Lamas, uma vez que isso revela-nos uma insuficiência dos instrumentos que temos tido e que temos procurado aprofundar para a participação juvenil e estudantil, no caso concreto. E estamos a falar de um eixo daquele que é a participação democrática, de um primeiro contacto que há dos jovens com a participação democrática, é exatamente o envolvimento no movimento estudantil e, portanto, estamos aqui a falar de um handicap verdadeiramente grave e que queria destacar. E queria destacar também porque vai exatamente em sentido inverso àquele que a Assembleia da República quis, o sentido que a Assembleia da República quis marcar quando, na última revisão da Lei do Associativismo, até veio a reforçar os direitos de participação e veio a reforçar, por exemplo, o número de reuniões gerais de alunos cujas faltas são justificadas. Agora, isto pouco serve se não existir depois uma orientação clara para as escolas, para respeitar esses direitos que existem e se não existir depois também uma política de fomento dessa participação e desse envolvimento. E isso preocupa-nos muito, já há muito tempo que vimos levantando esta questão e por isso esta ressalva particular para aquilo que foi colocado ao nível do ensino secundário e do envolvimento das associações de estudantes e dos estudantes nas decisões que assim dizem respeito. Relativamente ao ensino superior e pegando naquelas que foram as palavras do Sr. Deputado Coutinho, que tem a ver com aquilo que é os níveis de desenvolvimento e de riqueza do nosso país. E eu teria uma pista para essa questão, apesar de muitas vezes não gostarmos de falar de questões materiais, mas de facto Portugal tem um nível de população diplomada, portanto com o ensino superior substancialmente inferior à média da União Europeia. Se formos olhar para investimento por estudante no
universo da OCDE é substancialmente inferior ao investimento público que é feito. Portanto, temos a média de 10.485 euros. Portugal investe menos 4.705 do que a média da OCDE e, portanto, estamos a falar de valores grandes. Isso é de investimento público, não é investimento privado e, portanto, parece-nos que uma das chaves para os atrasos estruturais que temos será também este desinvestimento na educação e no ensino superior em particular. Registámos e tomámos boa nota de todas as intervenções ao nível das questões relacionadas com o desporto académico, com os entraves ao acesso às profissões por parte de ordens profissionais e não só, e com as novas medidas de estruturação dos cursos, todas aquelas que foram as questões levantadas aos vários níveis. Mas eu queria aqui destacar dois aspectos que nos parecem fundamentais ao nível da solução e partilhar convosco aquela que nos parece uma linha de resolução dos problemas. Por um lado, parece-nos que existe ao nível das propinas uma necessidade de enfrentar este entrave, como aqui foi dito, não é de facto, não seríamos o primeiro país a acabar com este instrumento de elitização e, por outro lado, ao nível da ação social escolar. E ao nível da ação social escolar, não só porque, em particular com as bolsas de estudo, mas sobretudo aquilo que é a ação social escolar indireta, em particular residências e outros serviços de apoio, em que se incluem os serviços de apoio médico, nomeadamente aquilo que são os serviços de apoio psicológico, que são hoje uma das lacunas que impedem que sejam sinalizados os casos e que sejam acompanhados os casos depois, naturalmente, por via também no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós comprometemos-nos convosco e com todo o nosso... toda a população a investir nestas duas vertentes, por um lado na eliminação das propinas, que é uma proposta de sempre do PCP, e por outro lado na promoção da ação social escolar e uma verdadeira ação social escolar que responda não só ao valor das propinas, ou que cubra o valor das propinas, mas cubra efetivamente as despesas que em cada curso existem e que são naturalmente diferenciadas. Eram estes os contributos que vos queríamos deixar, naturalmente o espaço é vosso e isso é que aqui mais revela, mas dizer-vos que não temos dúvidas que o ensino superior tem um retorno garantido a todos os níveis, tecnológico, económico, social, cultural e, portanto, é um investimento que deve ser priorizado em todas as etapas, nomeadamente numa etapa como a que estamos a viver neste momento, que queremos que seja efetivamente recuperação económica e de correção daqueles que são as deficiências estruturais no nosso país. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Damos assim por encerrada esta audição, que teve como preocupação fundamental, hoje, a auscultação do movimento associativo estudantil, mas a preocupação real da Comissão, da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, é ouvir a juventude. Fizemos-lo hoje com o movimento associativo estudantil, como já disse, e de 2 a 8, à mesma hora, vamos ouvir o movimento associativo juvenil. É muito importante e quero agradecer a presença, quer dos representantes do ensino secundário, quer do ensino superior, que aqui estiveram. Lembremos-nos que representam dezenas de milhares de estudantes, que aqui, através da vossa voz, deixaram as vossas preocupações, que naturalmente terão os devidos efeitos junto dos respectivos grupos parlamentares aqui presentes e a quem agradeço também, desde já, a todos os seus deputados e senhoras deputadas que nos honraram com a presença, quer de modo presencial, mas também pela via digital, um agradecimento muito sincero e um renovado agradecimento àqueles que conosco constituíram hoje esta audição do movimento associativo estudantil, os seus representantes, quer aqueles que representaram o ensino secundário, mas também o ensino superior. O nosso sincero obrigado, e eu diria que até breve, renovava o pedido de fornecimento, se entenderem que será útil, de qualquer documento que tenham usado para a comunicação, que será útil naturalmente para voltar a ser lido por todos os grupos parlamentares, a quem nós faremos chegar. Um renovado agradecimento, muito obrigado, sucesso educativo e estudantil para todos, sem exceção,
porque o vosso sucesso é o sucesso também do nosso país. Muito obrigado e até à próxima. Eu diria que até breve. Muito obrigado. Da 8ª Comissão, na sala 10.